né? Como é que a Paula tá sempre fazendo cursos e indo não sei o quê? Mas, meu anjo, assim, é 1h ela tá conversando comigo e é trabalho. Mas quando a pessoa fica com comichão no cotovelo, não se recorda que a Paula à 1h ainda está a trabalhar a ter reunião contigo. Não tem conhecimento. Exatamente. Só sente a comichão no cotovelo. Só sente essa comichãozinha. Não sente o resto. Porque a galinha do vizinho é sempre melhor do que a minha. E há pessoas que pegam e olham para nós e acham que a nossa vida deve ser linda, perfeita e maravilhosa. Só que as rosas também têm espinhos. E tem mais uma coisa, né? A tua vida, ela foi exposta, né? Então, assim, as pessoas acham que tu tem que ter uma vida feliz, né? No imaginário. As pessoas, não tu, e não quem te conhece, mas assim, não que a vida não seja feliz. Há aqui um outro ponto. Já antes da participação do programa, as pessoas achavam que eu tinha uma vida linda e maravilhosa, porque eu andava sempre bem disposta, andava sempre a rir, e eu era uma anedota daqui, e puxava pelos outros, e alguém não estava tão bem, eu ia lá e puxava a pessoa para cima. E houve uma situação que eu, quando tive conhecimento, sim, depois as pessoas esquecem-se, quando falam de mim, há sempre alguém a mim que vem contar. Uhum. E houve uma situação que me magoou, não da boca da pessoa que veio, porque para mim não é uma pessoa minha amiga, é meramente conhecida, mas o que me magoou foi a pessoa tentar falar da minha vida sem conviver comigo, viu-me numa ou noutra situação. Ou seja, o dom, de facto, de falar mal. Eu, após o programa dos Casados à Primeira Vista, fui à Júlia, e em que acabo por falar de, se calhar, situações mais vulneráveis na minha vida. E quando falo na parte da violência doméstica, houve alguém que chegou ao ponto de colocar isso em questão. E de que eu estava a inventar. Porque tu és uma pessoa bem disposta e tens que andar sempre triste, sim, não é? Isso ter acontecido. É impensável uma mulher como eu, em algum momento da minha vida, ter passado por isso. Carolina. Eu queria que a Climax me patrocinasse ultimamente. Carolina, a gente tem aqui uma história. E doeu. Mas lá está, doeu. Eu avancei, eu é que sei o que é que eu passei e por acaso logo nessa semana a seguir eu acabo por me encontrar com algumas pessoas que me conhecem desde essa altura. Eu tinha 21 anos, foi um namoro. Só muito mais tarde depois é que fico bem frisado que não tem nada a ver com o pai do meu filho. Ou pessoas que chegaram ao ponto até de confundir isso. Não tem nada a ver com o pai do meu filho, nem tenho nada a apontar ao pai do meu filho nesse sentido. Mas houve pessoas que se lembram dessa situação, que conviviam comigo, alguns até amigos da pessoa, e que disseram, vamos lá. Mas eles tentaram dar ali uma volta à história, não sei o quê, mas foi assim que aconteceu. E eu disse, sim, foi, tu sabes o que é que aconteceu, sei perfeitamente. Eu disse, ok, pronto, está tudo certo. Mas há pessoas que sim, que tentam, depois é aquelas pessoas que nunca nos viram na vida e que dizem para toda a gente que são amicíssimas, que nos conhecem desde sempre e que nunca nos viram. E que eu nem sequer sei quem são as pessoas. Eu conheço-a perfeitamente bem. Olha, conheço assim. Eu disse, não faço a mínima ideia. Mas é que o que eu acho é que às vezes tu não... A gente não se faz de vítima da nossa história. É isso. Todo mundo aqui tem uma história e a gente tem as histórias um pouco parecidas em algum momento da vida, mas isso não me faz vítima da minha história, ela me faz vencedora da minha história. Sim. Né? Então, assim, eu olho lá para trás e tu deve olhar para trás, e em algum momento a gente, talvez seja pesado que eu vou dizer isso, mas não é agradecer, mas dizer, ok, aconteceu, e isso me fez mais forte e fez eu entender. Só que isso não pode me fazer ser uma pessoa vulnerável e eu viver dentro daquilo ali e ser a vítima. Eu sempre brinco. Eu prefiro sempre ser a vilã do que a vítima. Eu sou a vilã. O mundo não está preparado para mim. Para nós. Nem vou falar nada. Eu não me importo. Porquê? Porque é o que eu digo. Se calhar ali acabo por abordar um tema que poderia ter abordado ou não. Mas sim, surgiu em conversa com a Júlia. No entanto, já passou. Quando é assim, nós lembramos as feridas e vamos avançando. Deixa marcas, sempre. Se calhar daí a minha dificuldade de me permitir ser mais vulnerável.
Sim. Porque a pior violência é a psicológica. E às vezes a gente é difícil, é fácil a gente amar, mas é difícil a gente se deixar ser amado. Eu não vou falar nada. Sim, Permitem-me sim. ficar calada. Mas a violência psicológica deixa muitas marcas que Deixa. ninguém sonha. E isso Sonhamos. aconteceu Pesadelos. Isso aconteceu numa altura em que nem sequer se falava de violência psicológica, ainda mal se falava da física, ou seja, parecia que era um procedimento normal isso acontecer, e durante muitos anos foi, e ainda continua a existir, infelizmente, sim. E as pessoas muitas das vezes não conseguem ter voz para se libertar. Eu quando ouço alguém dizer mas ela deve acontecer, mas ela está assim porque ela quer. Ela quer, então agora com tanta ajuda, tanta informação. Se ela quisesse, não estava assim. Ou ela fez isso porque merecia, aconteceu isso porque merecia. Sim, de também, certo. ou Não é porque uma pessoa merecia, fácil. porque andava com uma mini saia, porque andava com decote, ou isto ou aquilo. E eu às vezes digo à pessoa, porque não tem... Deixa-me só concluir esta parte, por favor, porque isso é uma coisa que me enerva profundamente e que é importante. Quando dizem que a pessoa não sai dali porque não quer, revolta-me. Porque a pessoa quer sair, mas a pessoa não tem coragem, nem tem força para sair. Por isso, quem acaba por conseguir... É um crime público, antes de mais. E quem acaba por saber e ter conhecimento disso, está próximo dessa pessoa, deve ajudar. Mesmo que a pessoa diga que não quer denunciar, mas deve auxiliar. A pessoa não tem força sozinha para se libertar. Eu precisei pedir ajuda. Eu pedi ajuda aos pais da pessoa. E foram eles que me ajudaram. Por isso, eu só tenho... Tu consegues isso, não é? Sim. Cheguei ao pé dos pais e disse, vocês gostam mesmo de mim? Gostamos, mas mesmo de verdade. Sim, então ajudem, por favor. Eu não quero mais o vosso filho perto de mim. Mas é isso mesmo que tu queres? Eu disse, é. E foram eles que me ajudaram. Mas neste caso tu tinhas uma família que te conseguiu ajudar da parte dele. E se tu não tivesse esse apoio? Não sei como é que teria sido. Mas tive, graças a Deus, sou-lhes muito gratas. A mãe dele, infelizmente, já não está entre nós, mas o pai está. Sou muito grata. Sim. Foram eles que me ajudaram. Não foi a minha família. E toda a gente sabia. Eu tenho uma concepção sobre família que é melhor eu nem falar muito. Porque, não, eu amo a minha família, mas eu tenho... As pessoas mais próximas da minha família e amigos sabiam disso. Mas e eu no tenho final uma é que queriam vir concepção contar sobre coisas. questão familiar que pra mim é muito... Eu acho que a minha mãe é filha adotiva, né? E eu sou a negra na minha família. Então a família toda é branca. Você não é negra, não, você é neguinha. É negrinha gostosa, né? Ele é uma preta. Mas, e na minha família, a minha família, então eu não tenho sangue. O meu sangue é minha mãe, minha irmã e o meu filho hoje. Mas a minha irmã também é branca, minha mãe é branca. Ok. E a concepção sobre família, para mim, ela é muito mais da questão de amor, de acolhimento, do que... E até a família, que eu digo, tipo, no básico, porque assim, tem pessoas hoje que são muito mais minha família do que tia, tio, pai, enfim, minha mãe é mãe solo. Mas do que isso, tu entendeu? Então, eu tenho uma concepção de família que é amor, né? Eu tenho meus sobrinhos. Sim. Na verdade, eu tenho sobrinho de fato. Eu tenho um que é o filho do meu cunhado. Mas eu tenho mais 8 sobrinhos, que são meus sobrinhos, porque eu amo eles e eles têm que me chamar de tia porque eu sou tia deles. Então, assim, e eles me chamam de tia. Então, assim, eu acho que a concepção de amor e de família, que foi isso. Tu pediu ajuda para, entre aspas, porque não era tua família, mas a quem tu te sente acolhida. Porque nesse momento... Não foi por aí. Foi por quê? Não. Eu pedi ajuda a quem eu sabia que o conseguia fazer parar. E neste caso, a pessoa que eu conseguia, a pessoa que ainda tinha algum tipo de controle sobre ele, que neste caso era o pai e a mãe. Sim, foi por aí. Foi. Mas nem eu posso dizer que o pai e a mãe assistiram, ele às vezes deixava um bocadinho maltratado, não é? Eu pesava 47 quilos, não é? Um bocadinho de vento, eu voava. E então para ele era alto e forte, não é? Para ele pegar em mim pelos braços era como se calhar pegar, olha, custa mais pegar aqui neste candeeiro lindo, chamemos assim, não é? Pronto, para ele era mais ou menos pegar assim numa pedra. E ele atirou-me contra um fogão a lenha. Tenho várias memórias, mas essa foi uma das que ficou, porque ele arrebentou com a coluna toda.
E nesse dia o pai queria o bater mesmo. E eu consegui ir-me levantando e fui eu que me coloquei à frente para o pai não o bater. E coloquei-me à frente noutra situação. E então eu percebi que se eu me queria libertar, a pessoa que mais me poderia ajudar era quem conseguia ter algum tipo de controle e de poder sobre ele, que não era muito, mas eram as poucas pessoas que conseguiam ter, e neste caso era o pai e a mãe. Como existia bom relacionamento da minha parte para com eles, eu tentei ser o mais humilde possível e pedir ajuda, porque eles também sabiam o que é que acontecia. E quando tu saiu disso? Quando saí disso, eu estava a trabalhar e a viver a 20 km de Viseu. Quando saí disso, regresso novamente a Viseu. Começo mais uma vez a minha vida completamente do zero. Eu vivia sozinha lá, eu nunca vivi com ele, era só namoro. No entanto, eu começo mais uma vez a minha vida do zero. No outro dia, na Casa Feliz, leram-me a mão, a Zila leu-me a mão e ela disse que eu tinha muitos cortes, muitos recomeços. E que não sabia como é que eu conseguia ter sempre força para recomeçar. Mas quer dizer, eu tenho que ir buscar força a algum lado, muitas das vezes não sei. Mas eu recomecei naquela altura, recomecei depois novamente passado mais uns anos aos 35, recomecei aos 37, recomecei aos 40, recomecei aos 43. Tem sido uma vida a recomeçar. Mas a vida é isso, né? É renascer a cada momento, a cada minuto. Agora lá está, são ciclos que vamos falando. E temos sempre que ir tentar extrair algo de positivo numa situação que possa ser o mais negativa possível, mas ela vai nos trazer sempre algum tipo de aprendizagem. Então vamos tentar extrair o que é que está lá, porque isso vai nos ajudar de futuro. E de futuro nós já vamos ter essas ferramentas para nos conseguir defender ou conseguir viver melhor a situação, ou pelo menos sentirmos mais seguros e com mais firmeza de como é que vamos reagir. Para a gente encerrar aqui, eu queria que tu dissesse para a gente e para as pessoas que estão vendo e ouvindo, porque a gente está no Spotify também, além do YouTube, qual é o teu maior desejo para as pessoas e para as mulheres que passaram por isso que tu passou, que nós passamos aqui, e que recomeçaram, e que tu recomeçou, nós recomeçamos. O que tu diz? E hoje tu é essa mulher maravilhosa, gostosa, divertida, alegre, e descobriu que tem ascendente em sagitariano. Descobri que tenho ascendente em sagitariano. Ai, Sagitário. Aliás, Tanto de Sagitário. não, Sagitário, vai. Não, mas eu gosto dos sagitarianos. Eu vou te mandar depois. Eu vou te mandar um depois. É fogo com fogo, não é? É fogo com fogo. Sim, eu tive um relacionamento na minha vida com um sagitariano e sim, as coisas corriam às mil maravilhas. É um amigo atualmente, mas correu sempre tudo muito bem. Há bom entendimento, não é? Há bom entendimento. Eu, antes de mais, gostava de dizer uma coisa a essas mulheres, ou até a esses homens, que também possam estar a passar por isso, porque acaba por ser mais para as mulheres, mas também acontece nos homens. Primeiro, para não acreditarem que se a pessoa fizer uma vez, que vai ser só aquela vez, porque não vai. Não vai ser só aquela vez. Vai começar com palavras, não podes vestir isto, não podes sair para aqui, não podes não sei o quê, até que passa para a parte física. E a partir do momento em que passa para a parte física, nem que seja um estalo, é sempre a descer e sempre a cair para o pior. A ladeira abaixo. É, ladeira abaixo, completamente. Às vezes as pessoas, no meu caso nem foi isso, atenção, mas eu consigo compreender que uma mulher que não se consiga sustentar financeiramente e que se calhar até tenha filhos dessa pessoa, vai ponderar ainda muito mais o que é que vai ou não vai fazer. Vai começar a perder a autoestima, vai começar a achar que está a apanhar porque tem que apanhar. E eu acho que não. Eu acho que a pessoa que deve tentar pedir algum tipo de ajuda e nem tenha que desaparecer do mapa durante algum tempo. Mas é o ideal, é isso. É pegar nos filhos, pedir ajuda a quem de direito e voar. Para onde? Não importa. Desde que não esteja ali, já vai estar num lugar melhor. Porque um dia pode já não estar entre nós. E infelizmente isso também acontece. O resto é a própria vida que nos vai fortalecendo. Vai criando uma muralha, não é? Nós vamos ganhando uma muralha de resistência e por isso é que é difícil às vezes um homem penetrá-la. Depois o amor chegar em nós. Faz muito sentido, muita coisa que eu vi em ti, não só ou porque às vezes que eu vi o programa, já disse, eu não sou muito atenta à televisão,
E eu sempre, eu por acaso comentava lá em casa e eu achava que tu tinhas muitas parecências comigo. Muita? Muita Parecência? paciência comigo. Muito o quê? Provavelmente. Parecenças, semelhanças. Ah, tá, semelhanças. Sim. Na forma dela ser, o refúgio dela, a forma dela atuar. E agora começo também a entender mais um bocadinho mais de onde é que isso também veio. Isto depois tem o verso da muralha, não é? Nós criamos esta muralha, não é? Exatamente. Às vezes há pessoas que querem entrar e nós estamos ali com o escudo e não permitimos. E depois, quando às vezes até aparece alguém interessante na nossa vida e nós vemos ali assim um passarinho a cantar, nós dizemos assim, estou aqui, e a pessoa diz assim, ainda tenho que pensar. Vá, não vou falar um palavrão para não cortar aqui. Vá. Mas isto acontece às vezes, por isso é que dizem que Deus dá pão a quem não tem dentes, não é? Ou dá nós a quem não tem dentes, porque se calhar aparecem pessoas que são extremamente válidas e nós estamos aqui a fazer uma força do agora não é? E depois às vezes pode acontecer a outra situação de nós dizermos, ok, estou aqui, estou pronta para te conhecer, estou vulnerável, e a pessoa diz, tu és espetacular, tu és linda, tu és intensa, tu és super interessante, mas... E quando vem o mas... Vem-me a vida. E aí vai aquela que eu te mando sempre. O PQP. Aí vai o PQP. Todas as mulheres ou os homens que possam estar a passar por algo desse género, que se lembrem de que a vida não acaba ali. Há sempre muita coisa à nossa frente para nos fazer felizes. É verdade. Acho que o livro... Está de acordo. Eu olhei para ele e eu disse... Eu te ralei, a gente estava escolhendo... E aí a Paula, a ideia, eu falei, Paula, vê se tem esse livro, porque eu acho que vai ser legal. E aí, a Paula, eu tinha ido no médico. Mas eu associei, lá está, eu não sabia esta parte da Alexandre. Não sabia, mas eu associei ao resto, que já achei que era e aí, totalmente é que eu olhei, e esse livro aqui, ele é maravilhoso, tá? E eu pensei, acho que ela vai gostar desse livro, Paula, porque eu acho que dar livro é maravilhoso, a gente tem essa ideia. Sim. Livro e vinho. Eu ando a ler um muito, muito sugestivo. Eu ando a ler Mulheres que Dançam com os Lobos. Já li. É maravilhoso. Eu ando a ler. Mas este daqui é Brené Brown. A coragem de ser imperfeito. Aceite a sua vulnerabilidade e ouse ser grande. Parece muito bem. Acho que tem que achar que nem uma luva. Sim, queria te dar de presente. Obrigada, agradecer meu amor. muito. Obrigada às duas. Espero que seja uma ótima leitura. Tão linda. Foi muito bom te conhecer. Eu já tinha te conhecido um pouquinho ali no teu mapa astral, no numerológico. Tenho a vantagem, né? Tenho a vantagem. Vou ter que começar a ir mais a Viseu. Todas as semanas com a Alexandra, praticamente. Sim, nós estamos juntas quase todas as semanas. Sim. Eu não tenho... Mas eu vou começar a ir mais um pouquinho a Viseu. Ela também. Sim. Lá te espero para te acolher com o meu olhar. Assim tu me conquista, viu? Não, por norma, eu agora, na última semana ouvi muito tu tens um olhar muito penetrante. Pronto, por isso vale mais ouvir do que eu tenho um olhar acolhedor. Pera. Mas não, é que eu sou do online, né? Então, as nossas reuniões são a cada 15 dias, terças-feiras, à noite, né? Mas eu quero ver se eu consigo, mas como eu moro em Setúbal, então às vezes é um pouco difícil, mas como eu atendo em Tondela, então eu vou tentar dar uma organizada para ir. Mas quero muito te agradecer. Obrigada. Tua história é maravilhosa. Espero te reencontrar outras vezes e que tu venha aqui fazer o lançamento oficial das joias. A minha orelhinha tá pronta para ser modelo. Os brincos são brincos artesanais. Estes também são. Estes são em folha de ouro. Lindos. São lindos. É tudo artesanal. Por acaso é um fator importante, porque o artesanato é uma coisa que também acaba por ir morrendo um pouco no nosso país. Não, no mundo. No mundo, não é? Por isso, vamos tentar manter, de facto, as coisas boas que nós temos. E o artesanato eu acho que é algo que nós devemos manter. Não é uma máquina que faz. Os brincos vão ser todos feitos à mão, à unha. A gente podia fazer ir lá gravar, né? Fazer um bastidorzinho. Vai ser uma edição limitada. Posso adiantar que há uma linha
da coleção. É uma coleção, neste momento vamos lançar 4 linhas para já e vamos guardar aqui mais qualquer coisa depois um pouquinho mais para a frente. No entanto, posso avançar que um deles, o nome é Riquinha. Ai, a Riquinha. Tinha que ser Riquinha. E depois temos outros 3 em que os nomes são relacionados com o Brasil. Já tem uma modelo brasileira, original de faca. africana. Por acaso não, outros nomes. Por acaso, para mim faz todo o sentido. A guia turística, quando eu estive no Brasil, chama-se Tamires. Então um dos brincos tinha que ser Tamires, porque eu adorei-a. E ela é uma querida. E depois fui descobrir também o que é que poderá ser Tamires. Vai ser tudo acompanhado com uma frase em específico para cada pessoa que eu criei. Iremos ter o Jaraquá, que também acaba por ser uma praia do Brasil. E teremos de ter o Maceió, porque foi onde eu estive, foi em Maceió. Água e teremos quente. o Maceió. Eu te falei que a gente tem que ir pro Brasil. Eu a gente ir no vou, Nordeste. Amiga, ainda não dá, calma. Por aí, vamos, eu espero um dia conseguir orientar a minha vida para ir passar a minha reforma, a minha aposentadoria ao Brasil. Isso era o que eu mais gostava. É o meu sonho, neste momento. Tenho vários, mas o meu sonho a longo prazo é poder chegar ao próximo dos meus 60 anos. Nosso sonho, Felipe, a nossa reforma no Brasil, uma aposentadoria, é no Nordeste, com água quente e morro de São Paulo. Só isso. Tomando minha taça de vinho e minha caipirinha. Pronto. Deus, a tua filha está pronta. Muito semelhante. Porquê? Lá consegue-se arranjar uma casinha por um valor bastante mais acessível do que aqui em Portugal. No fundo, nós lá vivemos com pouco e somos felizes, que é o mais importante. Não é preciso às vezes muito para nós sermos felizes, não é? Não. E sim, eu imagino um Maceió ou algo por ali perto, assim, a partir dos meus 60 anos. Eu adoro Maceió, tá? Mas vá a Salvador. Olha, eu a Salvador não conheço, mas um dia irei conhecer. Vamos. Obrigada Obrigada eu por sido tão genuína, por abrir o teu coração, por nos teres também partilhado aqui essas histórias. Nós por hoje ficamos por aqui, não é? Sim, mais uma vez para mostrar que a vida presta e ela vale muito. Hoje falámos de muita coisa, falámos de exposição, não é? Falámos de idas, de energia, trabalho, tanta coisa, bastante coisinhas, descobertas. E muito obrigado e até mais, galera. Obrigada. E não se esqueçam que a vossa transformação começa aqui. E a vida presta.